Podcast Agro em Pauta, do jornal Infonorte. Hoje estamos recebendo aqui o engenheiro, professor Flávio Oliveira, presidente da Sociedade Rural de Montes Claros. Flávio. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer, Fabiano, a oportunidade de estarmos aqui para conversar sobre assuntos de interesse da sociedade rural, mas sobretudo da sociedade norte-mineira. Flávio, vamos falar hoje aqui sobre o presente e o futuro, do agronegócio do norte de Minas e sobre a Expo Montes. Flavinho, fale um pouquinho sobre a história dessa grande entidade forte que é a Sociedade Rural de Montes Claros. Você foi uma pergunta que eu considero talvez a mais importante para ser feita aqui hoje. Nós falamos sobre essa entidade que tem um trabalho prestado aí há 81 anos. A sociedade rural nasceu do anseio de produtores rurais norte-mineiros, sertanejos, cansados dos desmandos e da falta de infraestrutura na nossa região norte-mineira. Então criou-se a sociedade rural há 81 anos e então aquelas pessoas naquele momento, os produtores rurais de renome, buscaram sempre estar trabalhando em prol do nosso desenvolvimento. Se hoje existe estrada asfaltada na nossa região, partiu de dentro da rural a demanda. Se hoje existe um Denox, uma Codevasf, um Banco do Nordeste, Unimontes, o FMG, partiu de lá. Se existe telefonia, naquela época partiu de lá. Então é uma entidade que buscou sempre o interesse coletivo, obviamente o interesse do produtor rural em primeiro lugar, mas a gente sempre pensou no desenvolvimento de Montes Claros e região. Daí, há 68 anos atrás, no centenário de Montes Claros, inaugurou-se o Parque de Exposições. E a Sociedade Rural, além de ofertar o Parque de Exposições para a cidade, vamos dizer assim, trouxe a primeira exposição agropecuária de Montes Claros e região. Então nós já temos exposição há 68 anos, mas como no início as exposições eram bianuais, hoje nós só estamos na 51ª Expo Montes. Então essa é a história de forma rápida da Sociedade Rural, lembrando que todos os diretores, não somos poucos, somos 40 diretores, muito capacitados por sinal, trabalham voluntariamente sem perceber um centavo. O nosso trabalho é em prol do desenvolvimento regional. Flavinho, qual o papel da entidade da sociedade rural em relação a essa articulação produtores, diretoria, a nível de governo federal, governo estadual? Como que é essa articulação, esse trabalho? Volta e meia estou vendo falar que a diretoria está em Brasília, está em Belo Horizonte, discutindo mata seca, discutindo isso, estrada. Como que é feito esse intercâmbio? Bem, nós temos um grupo de diretores bem capacitados, temos também o Sindicato Rural, que é um parceiro de primeira ordem, e nós, inclusive, que criamos o Sindicato Rural, nossos antepassados. Mas os nossos anseios são advindos das demandas. Quando existem demandas que estão incomodando o setor rural, então nós nos reunimos e começamos a discutir entre nós, se aquela lei, se aquela tomada de decisão, seja do governo municipal, estadual ou federal, se eles atingem e comprometem a produção rural e o desenvolvimento do produtor rural. Certo. Bom, a partir daí nós vamos procurar quem é de fato o responsável por aquela lei, por aquela tomada de decisão, em qualquer que seja a esfera governamental, e buscamos sempre o diálogo, levando, no primeiro momento, sugestões. A gente nunca chega e só critica, nós temos sugestões. Sugestões propositivas com o intuito de corrigir e de melhorar as atuações no campo rural. Muitas das vezes essas atuações também elas vão repercutir na sociedade urbana. Porque se eu produzo alimento, eu produzo para quem? Para a sociedade urbana. Então, se eu quero uma estrada de qualidade, eu estou pensando no transporte do produto da fazenda até a cidade, mas que também vai permitir que outras pessoas que não são do segmento rural também a usem. Se eu penso água, igual agora nós tivemos um trabalho forte na questão de barragens, eu estou pensando no produtor rural, na irrigação, da dessedentação de animais, mas também no abastecimento das cidades. Haja visto que Montes Claros teve aí um período atrás rodízio de uso de água. Certo. Então essas pautas elas são de interesse coletivo. Flávio, vamos falar agora sobre o Parque de Exposição João Alencar Ataíde, o palco da grande festa do norte de Minas.
para nós uma das maiores exposições do Brasil, de Minas Gerais. Me fala como está essa transformação lá de estrutura. Eu cheguei outro dia lá, vi a equipe trabalhando e tal. Como que está essa estrutura? Você chegou agora como presidente, você já está tomando diversas ações lá. Como está essa transformação desse grande símbolo da exposição que é o parque? Bem, Fabiano, o parque ele não é muito novo, né? Nós falamos aqui no início que são 68 anos da sua inauguração e ocorre depreciação. Certo. Tá? Uma casa, os equipamentos, todos vão ficando ociosos, vão ficando velhos e a gente tem que trabalhar na manutenção do mesmo, né? É um custo elevado e, por ocasião agora da nova diretoria, eu já fazia parte da parte financeira, eu que fazia toda a coordenação financeira, então eu estava diretamente envolvido nas tomadas de decisões. A gente então vem seguindo toda a orientação do que nós planejamos no ano anterior. Perfeito. E uma parte sensível do nosso parque de exposição é a disponibilidade de energia elétrica, porque quando você tem shows lá, quando se monta estandes, igual na Expo Montes nós temos centenas de estandes, a gente precisa de energia suficiente para que aquilo funcione bem, né? A gente pode pensar no momento de um show, de uma exposição, é que de repente a energia vai embora, né? E a gente já estava no limite da disponibilidade de energia elétrica. Então esse ano nós tomamos a decisão de fazer uma remodelação e entramos com um projeto na CEMIG e estamos fazendo investimentos vultuosos para aumento de carga. E a CEMIG exigiu, inclusive, que nós tirássemos o cabeamento, são os fios de condução de energia elétrica do alto, os fios que são nossos internos, que o de alta tensão é da CEMIG. Tirássemos dos postes e nós então fizemos uma rede subterrânea com aumento de carga para atender toda essa demanda que com a Expo Montes vem cada vez aumentando. Tá? Só para você ter uma noção, há 5 anos atrás nós tínhamos pouco mais de 60 estandes. Hoje nós estamos com 105 para 110 estandes. Gente, que evolução. Então essa evolução exatamente ela traz aí, primeiramente, demonstrando uma confiança na nossa entidade. E a pujança. Principalmente na Expo Montes, dando exatamente a pujança do município. Isso. Tá? E que é um reflexo da gestão municipal, que é um reflexo da melhoria de preços dos produtos agrícolas. O ano passado estava mais baixo, esse ano mais alto. Então nós estamos fazendo todo um trabalho de infraestrutura invejável para que possamos ter uma exposição mais segura. Certo. Aliado a isso, também nós estamos fazendo um trabalho a gente chama de sistema de proteção de descarga atmosférica, que nada mais é que um aterramento de todas as estruturas nossas civis, que também está levando investimentos da ordem de mais de R$1 milhão. Então, quem chegar no parque não vai ver nada disso, vai estar tudo escondido e vai parecer que nós não fizemos nada, né? Mas, pelo contrário, a gente está primando pela qualidade do serviço e principalmente para a segurança de toda a população que adentrar no nosso parque, que é um parque, como você diz, de um tamanho muito interessante. Nós temos 11.200 metros quadrados, bem localizados. É um dos maiores parques do estado de Minas Gerais, né? Dos maiores, dos mais conservados, mais antigos e acolhedores. Flávio, qual a expectativa em termos de público, em termos de faturamento, em relação a estandes, de leilões? Qual a expectativa assim, financeira dentro desse círculo aí? Vamos pautar cada ponto desse, porque cada um é uma análise separada. Né? Bom, primeiramente em termos de público, né? Nós temos uma cidade que já está bem mais de 400 mil habitantes, né? E o norte de Minas está aí. Vai convergir tudo para ali. É a festa mais tradicional, é o evento que mais permite a comercialização de produtos agropecuários. Então a expectativa nossa é algo próximo de 400 mil pessoas visitantes ao longo da Expo Montes. O que é importante lembrar é que esse ano a Expo Montes vai ter um dia a mais. A gente vai começar dia 2 e vai até o dia 13 de julho. É um dia a mais. Então, deve ter mais visitações. Então, o público fica ávido por estar, naquele momento, prestigiando, já que é algo tradicional da cidade e, com certeza, é o mais tradicional dos eventos, para poder adentrar ali. Bom, aí nós temos a questão comercial. No comercial, existem os shows, tá, que fica a encargo da CIA, que é a empresa promotora, com as suas tendas de venda de bebidas e alimentação, aí é com eles, a gente só faz
a negociação para que eles assumam essa importância lá. Faz a terceirização, no caso. Exatamente, a gente aluga para eles esse espaço. E a nossa responsabilidade é o quê? É a comercialização dos estandes do agronegócio. Então, aqueles estandes que ficam naqueles gramados ali, na chegada do parque, são exatamente os estandes que a gente vai trabalhar para que haja arrecadação para Expo Montes e também para permitir a comercialização dos produtos. Então, nós temos estandes dos mais variados setores, mas eles vão focar muito nas máquinas agrícolas, nos insumos agrícolas, rações, vacinas. Né? Mais de uns anos para cá, as outras empresas do ramo de educação, do ramo de saúde, eles também começaram a perceber que aquele era um local importante para a divulgação do seu serviço. Então, nós temos lá várias faculdades, várias empresas de saúde, odontologia, médica, empresas da engenharia civil, começaram a procurar. Daí, a gente hoje está sempre com reservas. Nós temos hoje todos os estandes vendidos e temos empresas na fila. Esses estandes hoje, nós temos 110 espaços só para esses estandes. Isso não quer dizer que nós tenhamos 110 empresas, porque algumas empresas pegam 2 espaços ou 3, mas nós temos mais de 100 empresas hoje com os seus estandes ali para poder conversar com a população de Montes Claros. O dia do aniversário da cidade, por exemplo, ali entram lá brincando, beirando 80 a 100 mil pessoas, porque é o dia inteiro igual um formigueiro. Isso é histórico, né? Então, essa movimentação faz com que as empresas façam também comercializações vultuosas. Exato. Porque também estão lá dentro, tá? As entidades financeiras. Nós temos o próprio Cicobi Crisnoca, patrocinador do Márcio, o Banco do Nordeste. Esse ano o Bradesco está indo, o Banco do Brasil tem a carreta. Então, também vão disponibilizar crédito para essas pessoas fazerem aquisições, principalmente dos produtos do agronegócio e dos leilões. Aí você me perguntou dos leilões. Os leilões, o que acontece? Os leilões são a oportunidade mais democrática que existe de você fazer comercialização do gado. Tem um gado de corte, que no nosso caso o Nelore é o que encabeça, e tem um gado de leite. Nós temos normalmente o Girolando. Nós temos 2 leilões de gado de leite e 11 leilões de gado de corte. Historicamente, nós sempre tivemos 11 leilões. 2 de gado de leite e 9 de gado de corte. Então, esse ano vamos ter 13. Porque o primeiro leilão vai começar antes do início da Expo Montes. Dia 26. Dia 26. Porque nós vamos ter do dia 26 a 28 um evento que é um evento do cavalo manga larga machador, que devem adentrar o parque mais de 250 cavalos manga larga machador, que vão buscar aqui a classificação para que possam, no mês de julho, final de julho para início de agosto, tentarem participar da Exposição Nacional manga larga machador em Belo Horizonte. Então, nós temos também isso a nosso favor. Nos leilões, a gente espera movimentações da ordem de 10 mil animais comercializados. Tá? Esse dinheiro não é nosso, não é da sociedade rural. O dinheiro é de quem vende, e aí nós temos a empresa leiloeira que cobra um percentual, e um pequeno percentual vai para a sociedade rural. Por quê? Porque o espaço, toda a estrutura é nossa, então a gente precisa ser remunerado por isso. Então, nesses leilões, a gente espera esse ano que tenhamos aí algo próximo de 20, 30 milhões de reais em movimentação. Tá? Se eu comparar 2025 com o que foi em 2024, eu posso te garantir que o faturamento esse ano ele vai ser no mínimo 40% maior que do ano passado. E você me pergunta, mas por quê, Flavinho? Porque o valor da arroba bovina esse ano, ela está quase 30% maior do que a arroba bovina do ano passado. Então isso vai refletir no preço do animal. No caso do leite também, o leite está uns 30% mais caro que o ano passado. E nós temos esse ano 2 leilões a mais que o ano passado. Então a gente espera que a movimentação seja maior. Então você vai ter mais oportunidade do produtor rural disponibilizar o seu produto e vai ter mais oportunidade para quem quer comprar, o outro produtor rural que queira comprar, chegar naquele momento e ter a oportunidade. A pessoa compra se ela quiser. Ela vai ter que analisar o preço que está ali correndo no leilão, porque cada um dá um lance. E ela vai comprar se chegar num preço que seja adequado ao seu bolso. Então, por isso que eu chamo de um processo democrático. E é o momento de fazerem os bons negócios. Professor Flávio, agora tem um local lá que me chama muita atenção, que é a agricultura familiar. Esse trabalho, a agricultura familiar e a fazendinha, é onde o povo
vai saborear, conhecer, a Emater dando assistência, os órgãos do Estado, entendeu? Então, como vai funcionar desta feita aqueles dois locais, tanto a fazendinha, tanto a agricultura familiar? Bom, é interessante comentar desses dois pontos, porque são pontos de talvez dos maiores movimentações que existem nesse momento. Você foi muito assertivo na sua fala. E eu vou citar um caso importante, primeiramente na agricultura familiar, porque a agricultura familiar ela é organizada pela Emater, uma empresa de extensão rural formidável, e no Brasil a Emater de Minas Gerais é a melhor de todas. É um exemplo. Eu faço questão de falar isso sempre, tá? Eu sou fã do pessoal da Emater, é um trabalho de coração. Mas o que acontece, que muita gente não sabe, aquele espaço da agricultura familiar, ele é doado pela sociedade rural. Todo outro espaço a gente vende. E esse espaço a gente doa para que o agricultor de pequeno porte, muita gente acha que a sociedade rural é só agricultor de grande porte, né? A gente faz esse papel muito solidário de permitir que eles possam utilizar aquele espaço, e a Emater então vai organizar, a gente dá o espaço, normalmente são 40 estandes, a gente ainda dá toda a infraestrutura elétrica para que eles possam instalar, e a gente ainda consegue uma parte de patrocínio para ajudá-los. Junto a normalmente o Cicobi Creginol. Nesse ano, em conversa com a Secretaria de Agricultura do município de Montes Claros, Rosimone Barbosa é inclusive o nosso diretor e foi presidente de alguns mandatos, e com a Prefeitura de Montes Claros, nós fizemos um questionamento e demos uma cutucadinha. A cutucadinha vem em que sentido? A Prefeitura de Montes Claros, todo ano ela faz um aporte para Expomontes. Muita gente reclama. Mas o aporte que a Prefeitura de Montes Claros faz para Expomontes, de 80% a 90% desse recurso, é para a própria Prefeitura. Porque a Prefeitura monta um estande lá dentro do parque, então o recurso é para pagar esse estande. E ela utiliza o dia 3, que é o dia do aniversário da cidade, onde os portões são abertos, tá? Então aquela estrutura toda já pronta, grande parte dela já é montada pela sociedade rural. Então você pega uma estrutura já toda montada para ficar um dia inteiro utilizando, também é um custo, que a gente tem que montar toda aquela estrutura. Então se você pegar o dinheiro que você repassa para a gente, grande parte é para compor o que eles mesmos utilizam ao longo do tempo. E eu propus que aumentasse um pouquinho esse ano, porque tem inflação, tem tudo, e que nós pudéssemos fazer o que? Bom, eu tenho um filho muito acadêmico, né? Como eu sou professor universitário há 26 anos, então não é pouco tempo, né? Tem um currículo do agronegócio. Do agro, é minha vida. Nós sabemos DNA, disso. Sou filho Você é uma referência. Neto, bisneto, e fiz desde o técnico agropecuário, toda a minha formação é agropecuária. Eu vou mais além. Hoje a sociedade rural tem um técnico sentado naquela cadeira na presidência. Né? Isso é muito importante. Tá falando do meio rural, sabe? Assim, a gente está envolvido. Eu tenho mais de 600 alunos da área do agronegócio já formados, aqui na região ou fora. Grande orgulho. Os meus amigos são todos da área, veterinários, agrônomos, engenheiros agrícolas, zootecnistas, né? Então, o que eu propus? Falei, é o seguinte, eu vou dar mais outra área para vocês. Eu vou disponibilizar mais outra área, porque aquela quadra é coberta, né? Falei, vamos pegar a quadra do lado, são 2 quadras de peteca. Vou colocar 4 tendas de 100 metros quadrados cada um e disponibilizar para vocês colocarem mais barracas do agronegócio, da agricultura familiar. Então, esse ano nós vamos ter 60 barracas de agricultura familiar, então vamos aumentar em 50%. E a praça de alimentação, para quem adentrava na agricultura familiar, ficava muito apertado, vocês se lembram disso, né? Vai aumentar muito o espaço para a praça de alimentação. E ainda propus à prefeitura que a gente colocar para eles, com esse recurso aí, um telão de LED de 2 metros de altura por 1 de largura, então não sei se exatamente vai ser isso, mas é o que tiver nessa altura, para que a prefeitura pudesse, nesse momento, aproveitar a oportunidade de muita gente estar no parque ao longo de tantos dias, para que eles possam veicular as ações que eles têm feito para a sociedade montes-clarense. Então, assim, nós conseguimos ajustar, e nesse sentido a gente deve ter uma agricultura familiar esse ano mais pujante, com mais conforto e com maior oportunidade para, principalmente, os agricultores familiares e os artesãos. Certo. E fiz mais alguma coisa interessante que talvez você não vá perguntar, mas eu acho importante a gente citar, que a prefeitura pudesse utilizar o espaço do estande que ela tem lá dentro
de uma forma mais dinâmica, porque o espaço da prefeitura sempre foi um espaço meio morto, está lá um ocioso. Ocioso. O nosso eterno prefeito Humberto Souto, quando ele ia lá, o pessoal ia. Lotava. Mas era momentâneo. É. Então, a minha sugestão era o seguinte: bom, Guilherme, use alguns momentos lá para poder você despachar lá. E ele é um de diálogo, o povo gosta dele, a pessoa tem visão. Tem visão e tudo. E ele já catou, dia 3, que é o dia do aniversário, ele vai assinar lá um decreto, que inclusive vai disponibilizar recursos para extensão rural lá dentro. Conversei com os Maninhos, que é a secretária de Agricultura, Mano, transfere a Secretaria de Agricultura para dentro do estande da prefeitura, porque ali é o agronegócio e a Secretaria de Agricultura trabalha exatamente com isso. Então ele está predisposto a fazer isso, fala, você fica alguns dias, coloca os seus assessores, vá lá para dentro, receba as pessoas, faça aquele estande, tornar um estande dinâmico, um estande que possa atender o público, porque ali você vai estar frente a frente. Então, eles estão articulando exatamente nesse sentido, mas partiu tudo da orientação nossa. Legal. Porque a gente conhece esse Expomontes igual a palma da mão e está vendo que não está funcionando legal. Né? E quanto à fazendinha, isso aí eu gosto demais da fazendinha, porque é um momento que a gente pode estar colocando animais de pequeno porte para que as crianças possam adentrar. Então, eu prometi isso, bom, vamos fazer uma fazendinha, as escolas públicas vão entrar gratuitamente, as escolas particulares vão pagar uma taxa para entrar. Certo. Então, nós disponibilizamos para a escola pública aí, gratuitamente, é só agendar. E, além de animais, esse ano também a gente vai contar com a participação da EPAMIG, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, com aquela horta chamada Mandala. Então, as crianças também, além de ver os animais, vão ver também alguma coisa vegetal, vendo de onde que vinham os alimentos. Certo. E, para melhorar mais ainda, a gente mudou a organização da fazendinha. A gente está colocando um local que deve ser fixo permanentemente. Uma ideia minha, no fundo, lá onde que tinha a criação de carneiros, na época eu apresentava nos Expomontes, ali vai ser permanentemente a fazendinha. Então, esse ano a gente está fazendo reforma, mas a tendência é que a gente vai reformando ao longo do tempo e vai ficando melhor ainda. Lá vão ter algumas oficinas, onde as crianças podem adentrar e ver como é que faz bolo, aí vai ter churrasquinho, à noite deve ter moda de viola, para quem quiser ver lá. Então, a gente está buscando trazer um maior dinamismo ao processo e as condições de atendimento ao público. Professor Flávio, eu vou voltar aqui lá atrás. A gente estava falando de leilões. Vai ter leilão de cavalos? A princípio, não, sabe? Vai ter essa exposição do cavalo Mangalanga Machador e os organizadores, a Rural, ela é co-organizadora, sabe? Não definiram ainda se vai ter um leilão de cavalos. Tá? Então, como eles são responsáveis pela exposição do Manga Larga, cabe a eles definir se eles têm pessoas com interesse de fazer o leilão. Até nesse momento não foi nada definido. Tá? No passado nós já tivemos leilões de cavalos. Eu lembro. Mas já tem muitos Colocava anos. um tapete vermelho lá no auditório e o cavalo Manga Larga. Essa é a nossa intenção, mas depende dos criadores. Certo, tá? Então, lógico. Tá na mão deles, nós temos lá uma associação de criadores do cavalo Manga Larga Machador. E aí eles que têm que definir, porque eles são os criadores, se existe disponibilidade de animais para poder levar um leilão e se existe intenção dos compradores. Então está em stand-by isso aí, pode ser que exista, mas no momento não tem nada definido. Presidente Flávio, me fala sobre a abertura. Sempre a abertura da Expomontes é um marco. É a banda do batalhão, é as autoridades que vêm de Brasília, Belo Horizonte, as autoridades regionais. Quais os nomes, quais as autoridades já confirmadas para a abertura da Expomontes esse ano e a data e horário previsto? Bom, a gente deve ter uma presença bem interessante. Agora, nós vamos ficar desfalcados com o executivo estadual. Por quê? O governador Zema ele vai estar viajando nessa semana. Certo. Me parece que ele vai estar em Portugal juntamente com o Tadeuzinho. Conversei com o Tadeuzinho, ele me informou isso, sabe? Certo. Que é o nosso presidente da Assembleia, né? O Matheus Simões, ele vai estar em Montes Claros dia 3, me parece que ele vai receber uma homenagem da Câmara. Da Câmara, foi aprovado lá e tudo. Então, se ele vier dia 3, provavelmente não vai estar dia 4. Tá? Eu conversei agora, 2 horas atrás, com o secretário de Agricultura do Estado, ele confirmou que vai estar dia 3 aqui e que vai ficar dia 4. O presidente da FAENG vai estar só dia 3. Certo. Mas os deputados estaduais confirmaram, com exceção do Tadeuzinho. Né? Certo. E federal, a princípio, nós temos o Marcelo Freitas, confirmado,
Mas tem alguns deputados que não são daqui de Montes Claros, mas estão interessados. A gente tem conversa, né? São votados aqui, Exatamente. que volta e meia mandam emenda parlamentar, aquela coisa toda, né? No nosso caso, a gente não recebe, né? Mas a cidade recebe. Emenda para Santa Casa, para né? Para a prefeitura fazer alguma Prefeitura, praça, né? obra e tudo mais. E no sábado eu tive com o senador Casviana e ele demonstrou interesse de vir. Não confirmou ainda, mas demonstrou interesse de vir. Tanto ele quanto o filho dele, o Samuel Viana, que é deputado federal. E aí nós teremos aí, com certeza, prefeito e vice-prefeito participando, né? Autoridades aqui da nossa Câmara de Vereadores. E estamos esperando aí mais confirmações, porque ainda faltam alguns dias. Professor Flávio, quais os principais desafios do agro? A gente vê aí que volta e meia tem um entrave, uma questão ambiental, né? Quais os desafios que vocês têm cada vez mais enfrentado aí nessa luta da sociedade rural? Olha, a gente tem que pensar o produtor rural dentro da porteira para dentro e o produtor rural da porteira para fora. Da porteira para dentro, ele está conseguindo fazer o dever de casa dele, né? Tem produzido bem, qualidade dos animais, a produtividade das plantações tem sido alta. Da porteira para fora tem muito entrave. Nós temos 2 gargalos principais do nosso agronegócio aqui. E quando eu chamo de agronegócio, eu não divido o agronegócio se é pequeno ou se é grande. O agronegócio é todo negócio que envolve agricultura e pecuária, independente do tamanho do produtor. Porque quem vende leite, se ele produz 20 litros de leite na propriedade, ou se produz 1.000 litros, eles vão estar no mesmo mercado. Certo. A política pública é que tem que tratar diferente eles, entendeu? Eles têm que receber assistência técnica, crédito subsidiado ou não, aí é outra coisa. Mas os entraves mais hoje são ambientais. Nós temos um problema da seca, e a seca não quer dizer que a gente está castigado. Se a gente fala da Califórnia e de Israel, tá? São PIBs elevadíssimos. O que eles fizeram? Sabendo que a região é semiárida ou árida, trabalharam a reservação de água, o uso racional. Então, esse é o nosso trabalho. Minha área específica é essa, inclusive, que eu trabalho na universidade, com pesquisa, com ensino e com extensão. Mas, cada vez mais começa a ser restritivo. Para vocês terem uma noção, a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, por meio do IGAN, Instituto Mineiro de Gestão de Águas, tá? Tem lá uma normativa que o produtor rural tem que anotar todo dia quantos quilômetros que ele usou lá no reloginho por causa da bomba, que está bombeando a água do poço tubular, ou então quantos metros cúbicos dependendo do produtor que ele usa todo dia. Uma planilha lá. Agora eu te pergunto, quem mora na cidade, que passa todo dia na frente do hidrômetro ali da Copasa, mede isso todo dia? Não tem cabimento. Porque você vai viajar, você esquece. Então, você imagina uma propriedade rural, por pequena que seja, muito maior que um apartamento ou uma casa. E é obrigatório, sem nenhuma necessidade. Eu sou especialista na área e falei isso com o diretor-geral do IGAN, não tem necessidade, vocês não vão fazer nada com isso. Então, isso são as burocracias que o Estado tem. Me parece que fica muita gente acadêmica, eu sou acadêmico também, mas eu tenho uma visão real no dia a dia, mas lá acadêmica de livro, que não sabe o que acontece lá no meio rural. Então, esse é um problema que a gente está vivenciando. A questão da construção de barragens é limitante, agora que o Estado está melhorando muito. Isso que eu ia tocar, só para interromper. A gente como Montes Clarense, Norte de Mineiros, quando começa a campanha política a nível de Estado, governo federal, chega políticos aqui, vamos construir a barragem de Congonhas, de Berizal, e o negócio só fica no papel e no discurso. As barraginhas, professor Flávio, tem projeto isso nos governos? Será que isso vai sair do papel? Olha, as barragens, o que acontece com nossas barragens? Meu problema é que não existe união política entre os deputados. Isso é uma coisa, um fala um, outro fala o outro. E quando se pensa em desenvolvimento regional, nós não estamos falando em partido político. Nós estamos falando em interesse regional. Seja partido A ou partido B. Cada um tem sua decisão política. Eu voto em alguns políticos e não voto em outros. Mas isso não quer dizer que eu tenha raiva do outro, só que talvez eu não consiga seguir aquela linha ideológica. É uma decisão pessoal, cada um tem essa prerrogativa. Agora, na hora de tomar a decisão, tem que ser em conjunto. O que nós queremos para Montes Claros? O que nós queremos para o Norte de Minas? E barragem é complicado. Então, só um caso interessante,
O ano passado, na abertura desse momento, nós tivemos uma reunião com o governador Zema, o vice-governador Matheus Simões, Tadeuzinho como presidente da Assembleia, estava Arlen Santiago, estava Gil Pereira, prefeito, na época Guilherme era vice-prefeito, né? Secretário de Cultura, lá na sala de reuniões da Sociedade Rural. E eu tive a oportunidade, por ser também presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Verde Grande, de apresentar a situação da bacia hidrográfica do Rio Verde Grande, que é a bacia hidrográfica do rio que nasce lá perto de Juramento, passa por Montes Claros e vai ter a foz lá na Bahia, passando por Jaíba, Janaúba e todos os seus afluentes. Me deram 5 minutos. Eu montei do plano de bacias que já existe, pronto e aprovado, que foi discutido e foi feito um estudo com um custo altíssimo, pago pela Agência Nacional de Águas. Certo. Coloquei 3 mapas, para ficar bem fácil e didático, mostrando o rio e seus afluentes. E a coloração sendo vermelha, quer dizer que tem estresse, não tem água suficiente, amarela que está crítico, e o azul que está suficiente. Eu mostrei a situação atual, que a situação atual é de 5 anos atrás, a situação de 2030, se não houvesse nada sendo feito, e a situação de 2030 com as barragens propostas. E aí eu lembro, na ocasião, o Zema me perguntou quanto é que ficariam todas essas pequenas barragens. Tinham 13 barragens dos afluentes do Verde Grande. Ele falou, governador, está defasado o orçamento aqui, mas vai ficar em torno de 1,2 bi a 1,5 bi. Ele até assustou com o valor, mas é muito caro. Eu retornei para ele e falei assim, bom, pode ser caro, mas ninguém está pedindo para fazer tudo de uma vez. A última barragem de uso de água que foi feita aqui de volume razoável foi a de Janaúba, no Bico da Pedra, 1978. Eu falei 78. Olha quanto tempo, quase 50 anos, nós não merecemos nada. Aí Matheus Simões interferiu, falou, se fosse eu pedir alguma, qual que você queria? Pô, essa daqui toda, qualquer uma serve, mas nós temos uma que está sendo discutida há mais de 20 anos, que é de Congonhas. Está nesse estudo, ela fala de transposição, gera energia elétrica, vai abastecer o rio Congonhas, que cai em Itacambeiro Sul, que é lá de Grão-Mogol, vai desenvolver aquela região, vai injetar de 5 a 6 metros cúbicos por segundo no Verde Grande, vai ficar 1 metro cúbico por segundo para a Prefeitura de Montes Claros, pensando no abastecimento para mais 40 anos para frente, e ainda permite irrigar mais de 5 mil hectares no Rio Verde Grande. É a redenção da região. Ele animou. Nós, inclusive, fizemos uma missão que fomos ao Ceará. Eu tenho um grande amigo, eu participo de uma associação de agricultura irrigada lá, eu sou da diretoria, ele é presidente, e ele é diretor executivo do Agronegócio Ceará, ele que traz os investimentos externos para o Ceará. Colocou o governo do Ceará 3 dias por conta, aí o governo do estado encaminhou vários técnicos lá, e a partir dessa visita eles mudaram um pouco a visão. E aí o Zema, então, conseguiu disponibilizar, junto com o Matheus Simões, 16 milhões de reais, que estão sendo utilizados para o estudo de viabilidade. Então, esse estudo de viabilidade, ao estar pronto, vai disponibilizar um edital permitindo que empresas possam fazer essa construção. Então, essa é a linha da barragem em que nós estamos tentando mudar a visão das pessoas. Minas Gerais precisa de barragem para agricultura, para destinação de animais, para abastecimento de cidades, né? E o norte de Minas precisa mais ainda. Então, vamos lutar muito. Essa é uma luta muito forte. A outra é no aspecto ambiental. As legislações hoje não condizem com a realidade. Tem propriedade rural recebendo multa de 5 milhões de reais, a propriedade não vale nem 800 mil. É um abismo. Outra, as legislações não são condizentes com a realidade. Pecuária extensiva não causa esse impacto ambiental que falam. Só trabalha com capim, um herbicida mínimo se necessário. O gado como capim defeca, o que vem ali? É o capim processado. A água é protegida. Então não existe. Agora, recentemente, o governador então falou, junto com a secretária do Meio Ambiente, que vai derrubar isso aí. É a melhor decisão possível. E nós estivemos à frente desse processo, depois a FAENG também apoiou muito, e eu faço menção aqui a 3 pessoas, tá? Sempre a gente pode citar. A Santiago foi uma pessoa que defendeu a causa de forma enfática. Perfeito. O nosso prefeito, Guilherme, vice-prefeito Otávio, que inclusive ajudei a formatar, ele fez a parte jurídica de toda a normativa para que eles pudessem utilizar já pronto. Então, isso foi feito e a gente espera que seja agora trabalhado com um pouco de carinho, de tal forma que permita o produtor rural, principalmente o pecuarista, trabalhar corretamente
e sem essa pressão. Tinha produtor rural que estava sendo ameaçado de desativar toda a sua atividade, de uma coisa que não tem lógica nenhuma. Então, como eu disse, que às vezes ficam lá nos gabinetes pessoas que ficam criando normativas e leis que não são factíveis. Criando dificuldades, né? Não, e não é real. É mentira. E a gente tem que mostrar tecnicamente, ó, tem que mudar. Por que tem que mudar? Então, uma mudança dessa que podia ser rápida, a gente demora aí 2 anos para convencer o pessoal que tem que mudar. Então, esse é o papel da sociedade rural, de trabalhar nesse sentido. Lógico. Flávio, cita um fato marcante dentro do parque de exposição, dentro dessa trajetória que você há quanto tempo acompanha a Expo Montes, alguma coisa que te marcou ali, que você sempre carrega e gostaria que você expressasse aqui. Vou falar 2, talvez que eu não me lembro, mas minha mãe fala que quando eu era ainda de colo, que eu ia para a Expo Montes com ela, né? Eu já estou com quase 56 anos, que eu ficava olhando os animais e eu não queria sair. Então, isso demonstra já lá a relação com o agro, né? E o mais marcante de todos, eu cito o seguinte, o meu casamento foi ali dentro. Eu casei, eu era diretor, na época o presidente era Lúcio Amaral, há 20... Professor Lúcio Amaral. Foi meu professor, doutor, uma referência para mim. Ele me convidou, eu estava lá, e eu, um pouco mais de 24 anos atrás, aí eu casei lá no clube ali, no segundo andar, ali foi a nossa festa. Que maravilha. Então, eu acho que é muito marcante, porque você tem um momento da sua vida que você, né? Porque, fora isso, o que é mais marcante? É quando eu fui indicado para ser presidente, não deixa de ser um momento aí que é o ápice, né? Eu estou falando, lá é voluntário, a gente faz porque gosta, porque tem amor. Então, foi um momento importante, onde eu não esperava nunca que fosse ter essa indicação, e de repente, meu nome foi lembrado, e estamos lá para ajudar. Eu acho que essas 3 aí compõem exatamente uma emoção aí que pode permear desde quando eu era ainda muito criança, sem lembrar das coisas, um momento onde houve esse festejo do casamento, e agora culminando com a indicação para a presidência, né? Professor Flávio, gostaria que você fizesse uma mensagem aí para os produtores rurais, né, que vão expor, né, seus animais, aquelas pessoas que vão estar presentes durante a Expo Montes, né, que marca mais uma vez a força do agro norte mineiro. Qual a mensagem para os produtores, para aqueles que vão estar montando seu stand lá, para as pessoas que vão levar os pais de família, levar as suas crianças e tudo mais? Qual é a sua mensagem? A mensagem principal é que o mais importante da sociedade rural é o seu capital humano. Existem ali muitos funcionários, e tem funcionários, vários funcionários com mais de 25, 30 anos de casa. Os nossos diretores, que vêm trabalhando já há algum tempo, isso não é, né, já está, a organização desse Montes já está há mais de 8 meses, e a gente vai agora afunilando e vai aumentando a atenção, né, porque a gente tem que trabalhar para deixar tudo certinho, no intuito de proporcionar um parque muito bem organizado para receber a todos, não só os produtores, mas toda a população que vai nos visitar. E com relação aos produtores, aqui a gente está disponibilizando muita infraestrutura para que eles possam levar os seus animais, vender, comprar, e levando as principais empresas do agronegócio para estarem lá dentro, juntamente com os agentes financeiros, para que eles possam aproveitar a oportunidade e ali dentro perceber tudo que existe de promoção, porque é o momento que as empresas trazem promoções, dão prazos alongados, e também onde a gente discute por meio das palestras, das solicitações aos políticos, a gente solicita também todas as demandas que a gente comentou aqui, para que o produtor rural possa ser atendido da melhor forma possível. E o que a gente fala é que quem organiza a Expo Montes é a sociedade rural. Nós temos a parceria do Sindicato Rural, mas todo o trabalho, toda a captação de recursos, toda logística, investimento, é a sociedade rural. Então, percebam que a gente está ali voluntariamente trabalhando para que, no início da Expo Montes, e que perdure durante 10 e nesse ano 12 dias, tudo funcione adequadamente. Quem está no dia a dia, vocês não percebem não, a gente fica lá, antes da organização, 6, 8, 10 horas por dia.
Quando chega Expo Montes, a gente mal dorme. Eu não quero estar lá para assistir show. A gente fica, porque enquanto não acaba, a gente não fica tranquilo. Mas isso é para quê? Para trazer para os produtores e para toda a população norte-mineira, tá? A tranquilidade de ter um evento que seja seguro e que tenha qualidade de atender a todos no alto nível. Antes de você encerrar os seus agradecimentos e suas considerações finais, eu gostaria que você falasse de 2 setores que eu gostaria que você fizesse um comentário. Sobre aquela questão do rodeio lá e, no fundo, o parque de diversões Fernando Rebelo Ataíde. Entendeu? Falasse desses 2 locais que realmente, primeiro com a criança lá no setor lá do parque, e segundo o rodeio, que é uma coisa que chama a atenção, arquibancada lotada, aquela coisa toda, dá uma emoção tremenda isso. Olha, o parquinho primeiro, aquele espaço aí foi adquirido como um anexo do parque e recebeu o nome de Fernando Ataíde por ter sido um presidente altamente competente, um técnico de alto gabarito. Eu, antes de ser de diretoria, eu acompanhava muito o Fernando, um cara compenetrado. E o parquinho é onde as crianças querem ir. São os brinquedos. Então, a gente foi criança, a gente lembra que aquilo atraía muita gente. Exato. Não é diferente hoje, né? Então, é um local também de muita efervescência de pessoas. No caso daquele espaço lá, não temos mais rodeio, Fabiano, né? Já tem muitos anos que não tem. A gente sempre tem feito lá outras provas equestres. A gente trabalha lá com timpene. Timpene, isso, desculpa. Nós montamos aquela arquibancada, a intenção é de fazer outra arquibancada melhor, assim que tivermos condições. Mas ali, nos momentos das provas, fica muito procurado. As pessoas gostam de ver aquele movimento, os animais fazendo apartação de bezerros. O narrador lá, aquela... Então tem um movimento muito interessante. É diferente da vaquejada, é diferente do rodeio, né? Que às vezes tende a machucar mais o animal. Ali não, ali você simplesmente tem uma pista de areia onde as pessoas vão com seus cavalos, que são bem treinados, para poder apartar bezerros, já tirar de um lugar e colocar no outro. Então, isso dá a sensação de um trabalho de rotina da fazenda. Certo. E quem conhece, gosta. Quem não conhece, quer ver e perceber. Então, realmente, é muito engrandecedor e é muito legal aquilo lá. Bem lembrado para você. Eu não estava lembrando. Professor, engenheiro Flávio Oliveira. Suas considerações finais, os microfones à disposição, né, do Agro em Pauta, do Jornal Infonorte. Queremos colocar à disposição o nosso jornal digital, impresso e o podcast aqui à disposição da sociedade rural. Sabemos que é a maior festa do norte de Minas, do agro, é a festa que traz o produtor para o parque, que traz o povo para o parque. Eu gostaria que você expressasse aqui as suas palavras, suas considerações finais para esse povo que está nos assistindo, nos acompanhando neste momento, pelo YouTube, pelo Spotify, pelas redes sociais, através do Agro em Pauta, do Jornal Infonorte. Vontade. Bem, a nossa exposição é a segunda de Minas Gerais. Então é muito importante no Estado, que é um dos mais importantes do país. Graças a Deus, a gente tem que agradecer a Deus que a gente tem conseguido fazer um trabalho de qualidade, né? Pensando sempre no próximo. Quero convidar todos para participar dos nossos Expo Montes, mas eu quero fechar aqui agradecendo ao Jornal Infonorte, tá? Aqui essa estrutura do Agro em Pauta aqui, que formidável. Tá? E a gente vai estar lá nos 12 dias de Expo Montes, mas também nos 3 dias lá do Mangalá Machador. Perfeito. De portas abertas, tá? A gente está à disposição, eu acho que tem muita coisa lá para explorar. Para acontecer também, vocês, né? Estejam convidados para poderem, a gente está à disposição suas lá, tá? Para aproveitar, para divulgar o que vocês acharem necessário, porque tem ali vários segmentos que permitem explorar a questão jornalística de forma, eu diria, muito grande. Tem que mostrar o que está fazendo, né? O que é feito, né? A nossa região precisa ser mostrada. Precisa ser Só mostrada. pensam nós de Minas como região pobre. Nós não podemos fazer isso. A nossa região é uma região rica e de pessoas que têm capacidade de trabalho enorme. Mas eu venho principalmente agradecer a vocês por essa oportunidade, tá? E parabenizar por essa infraestrutura e a você pela forma que conduziu essa nossa conversa, que me deixou extremamente tranquilo. Meu muito obrigado, professor Flávio. Toda a diretoria, um meu abraço para toda a diretoria da Sociedade Rural, né? Pessoal de diálogo, pessoal que está
pronta para atender o norte de Minas, desenvolver cada vez mais os nossos municípios, a nossa cidade, a capital do norte de Minas, e dizer que o nosso Agro em Pauta estará sempre à disposição através do Jornal Infonorte, e dizer mais uma vez que estaremos juntos acompanhando passo a passo da Expo Montes desse ano, e sempre estaremos juntos cada vez mais em prol do desenvolvimento regional.